Ótimo, já estamos aqui, praticamente todos que se dispuseram a vir. Alci Lucis conseguiu acessar, então estamos juntos. Pessoal, desejo um excelente dia a todos vocês e parece que será um excelente dia, uma vez que começamos praticamente esse dia estudando direito processual penal. E quando fazemos, o dia fica muito mais iluminado, muito mais cheio de graça e alegria. O tema da aula de hoje é Teoria Geral dos Recursos. Eu vou utilizar uma apresentação para a aula de hoje, apresentação que já está disponível no WhatsApp de vocês. Eu vou pedir a vocês que não utilizem essa apresentação, deixem-na para verem depois, uma vez que eu vou compartilhar na tela a apresentação. Então, nós vamos caminhar. Os recursos são uma parte importante de nossos estudos. Por quê? Porque os recursos, eles servem para que nós busquemos uma solução mais favorável a nós. Quando a gente pensa na palavra recurso, o que nós temos é a ideia de que o processo tomou um curso, tomou um caminho, e esse caminho não nos foi favorável. Então, nós queremos um outro caminho. O prefixo latino re significa outro, novo. Por exemplo, a palavra renascimento é um novo nascimento, né? Então, a gente vai falar do renascimento europeu, italiano. Então, é um novo nascimento, recomeço, um outro novo começo. Enfim, recurso é um outro curso, um outro caminho, porque aquele caminho que se estabeleceu de alguma forma não nos é favorável ou não nos é interessante. Muito bem, então vamos dar uma olhada aqui na nossa apresentação. Estou compartilhando a tela com vocês. Então, o tema geral é Teoria Geral dos Recursos no Processo Penal. Teoria Geral dos Recursos no Processo Penal. Está todo mundo visualizando aí, né? Tá claro, pessoal? Sim, professor. Ótimo, então. Vamos lá. Então, conceito de recurso. Recurso é o meio processual através do qual a parte que sofreu gravame solicita modificação, no todo ou em parte, ou a anulação de uma decisão judicial, ainda não transitada em julgado, no mesmo processo em que ela foi proferida. Então, dessa definição do professor Aurí Lopes Júnior, dessa definição, a gente pode tirar três informações que me parecem importantes. Quem é que tem interesse processual de recorrer? Quem tem interesse processual de recorrer é aquele que teve um pedido negado, no todo ou em parte. Então, quer a parte autora, quer a parte ré, se manifesta em juízo através de pedidos. Então, a parte autora, por exemplo, pede a condenação. A parte ré pede a absolvição ou a desclassificação de um crime para um crime mais favorável. A parte ré pode, ainda que assuma ou confesse o crime, pode pedir um afastamento de qualificadoras, de causas de aumento, uma leitura melhor das circunstâncias judiciais. Então, a primeira informação é que há interesse processual para recorrer à parte que sofreu o gravame. Ora, a parte autora pode recorrer? Também, claro. Ela pediu a condenação e o juiz não condenou. Ela pediu a condenação e o juiz fixou uma pena abaixo daquela que ela esperava que fosse definida em desfavor do réu. Então, a segunda informação que é relevante nesse conceito do Aurí Lopes é que a modificação que se deseja pode ser no todo, pode ser em parte, pode ser no todo ou em parte. E a terceira informação é que é para decisão não transitada em julgado.
É engraçado porque o Código de Processo Penal coloca no capítulo de recursos a revisão criminal. A revisão criminal não é recurso, porque a revisão criminal é uma forma de atacar decisão transitada em julgado. A forma correta, a natureza jurídica da revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação. Ação autônoma de impugnação, porque não se pode falar de recurso de uma decisão que já transitou em julgado. Então, esse é o conceito de recurso, é meio processual através do qual a parte que sofreu gravame solicita modificação, no todo ou em parte, ou a anulação de uma decisão judicial ainda não transitada em julgado no mesmo processo. Trata-se de mero desdobramento do direito de ação, não se tratando de uma espécie autônoma de ação. Então, eu tenho o direito de ação. O meu direito de ação põe em movimento o Poder Judiciário. O que é ação? O que é ação, hein? Quem lembra aí o que é ação? Conceito de ação. O direito de ação. Quem lembra? Aulas de teoria geral do processo. Saudosas aulas. Quem pode abrir o microfone e nos falar aí sobre o que seria ação? O direito de ação. Um de cada vez para não haver confusão, senão eu não consigo escutar com clareza. É o direito que é dado para que a gente possa pleitear do Estado a resolução ou que ele venha socorrer a gente quando a gente precisa. Isso é o A direito de ação. prestação jurisdicional, né? A prestação Isso aí, jurisdicional. professor. Muito bem. A ideia é essa. O direito de ação, como o Poder Judiciário é marcado pelo princípio da inércia, ou seja, ele só age quando provocado, então o direito de ação é a possibilidade de provocar o Poder Judiciário para que este se manifeste resolvendo um conflito, oferecendo prestação jurisdicional. É isso que tem o autor quando oferece denúncia ou queixa-crime, que põe em movimento o Estado. Quando ele recorre da decisão, não é um novo movimento, é um desdobramento do direito de ação, porque o mesmo Poder Judiciário que admite a petição inicial como parte do processo, admite e prevê também admite e prevê os recursos como um desdobramento desse direito de ação. Porque o processo iniciado com a petição inicial é o mesmo processo que continua nos inúmeros recursos que são possíveis realizar. Aí a gente tem as características dos recursos. Em regra, o recurso é voluntário. E a sua interposição depende exclusivamente do desejo da parte de contrariar a decisão proferida. Eu disse que, em tese, é voluntário porque existem os chamados recursos de ofício. Recursos de ofício. Eles estão previstos nesse mesmo artigo 574. Alguém pode ler para a gente o artigo 574 para enriquecer a nossa compreensão aqui? Alguém pode ler? Artigo 574. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz. Inciso 1. Da sentença que conceder habeas corpus. Inciso 2. Da que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do artigo 411. Então, vocês perceberam que essas duas situações em que o Código de Processo impõe o recurso de ofício, essas são situações em que, de algum modo, o juiz beneficiou o réu. Ele concedeu habeas corpus ou ele absolveu, desde logo, uma absolvição sumária no rito do tribunal do júri. Então, nessas duas hipóteses, o Código de Processo impõe o que nós vamos chamar, atenção, a palavra recurso de ofício é uma expressão equivocada, porque o recurso pressupõe
a insatisfação em relação à decisão. E o juiz não pode estar insatisfeito com a decisão que ele mesmo tomou. Não faz sentido a gente pensar que o juiz está insatisfeito com sua própria decisão, porque ele estaria recorrendo de uma decisão proferida por ele. Então, quando a gente fala, está aí, por exemplo, a ideia de que é recurso de ofício, a melhor expressão, anota aí, a melhor expressão é reexame necessário. Então, o juiz absolve sumariamente o réu no rito do tribunal do júri e, junto com a absolvição, ele remete a decisão dele ao Tribunal de Justiça para que o reexame seja feito. A regra geral, portanto, como a gente leu no artigo 574, é que os recursos serão voluntários, mas existem exceções. Em segundo lugar, nós vemos que, como características dos recursos, que eles devem ser tempestivos, exigem a observância dos prazos definidos em lei, vindo a precluir o direito de interpô-los depois disso. Então, para cada recurso, existe um prazo, né? Um dos elementos mais importantes do direito são os prazos. Eu confesso a vocês que durante a faculdade, eu pensei muitas vezes se eu queria advogar, e todas as vezes que eu tive receio, dúvidas de que se eu deveria advogar ou não, tinha a ver com esse negócio dos prazos. Porque um advogado, ele lida com causas, ele lida com questões, ele lida com teses, ele lida com clientes, mas um advogado também lida com prazos. Então, não adianta você ter uma capacidade extraordinária se você perde prazo. Advogado que perde prazo merece ser processado e punido pela Ordem dos Advogados do Brasil. Porque quando você perde um prazo, você está perdendo um direito de seu cliente. Percebe? Por exemplo, se o seu cliente teve uma decisão desfavorável e você quer entrar com recurso de apelação, você tem um prazo de 5 dias para entrar com recurso de apelação. Se o acórdão resultante da apelação também manteve uma decisão desfavorável a você, você tem 15 dias corridos para entrar com recurso especial no STJ. Então, você perder um desses prazos, quem está perdendo é o teu cliente, que teria um direito que deixou de ser garantido a você. E é por isso que é importante também, no contrato, determinar até que fase do processo você está obrigado a prestar serviços. Se apenas na primeira fase, se você atuará também na segunda e terceira instância, e isso ficar claro. Não tenham medo de prazos, não tenham medo de prazos. Os prazos, eles são execuíveis em sua maioria. Hoje em dia, você é intimado e a decisão que aparece vai estar sempre no recorte digital, tem muitos meios de você se informar. O problema é que o advogado não pode passar um dia sem ler e-mail, né? Sem ver o recorte digital, sem ver se há uma decisão que o interesse imediatamente, diretamente. Isso é uma obrigação, mas que toda função, toda profissão também tem obrigações. Ninguém espera desempenhar uma atividade profissional, seja ela qual for, que não tenha obrigações. Né? Aí tem outros lances, né? O advogado entra de férias, entra. Mas mesmo de férias, ele vai ter que olhar se tem alguma decisão que lhe interessa, ou então delegar a um colega do escritório a tarefa de fazê-lo. Né? Então, eu acabei tendo a oportunidade de, na minha vida pessoal, poder trabalhar com meu filho, e a gente cuida dessa questão dos prazos e tal, um ajuda o outro. E em todo o processo, eu e ele estamos juntos. Então, eu e ele, os dois, somos intimados de toda decisão. Então, e crescendo, né? Que a minha filha do meio está fazendo o 6º período do curso de Direito, e pelo menos no início ela vai cooperar conosco. Em terceiro lugar, os recursos são taxativos, o que significa dizer, para que se possa usar um recurso, ele deve estar expressamente previsto em lei. Existem decisões para as quais não estão previstos recursos, então você não pode recorrer. Vou dar 2 exemplos de decisões
para os quais não estão previstos recursos. A decisão do juiz que recebe denúncia ou queixa, não cabe recurso dessa decisão. Se ele rejeitar, você pode atacar através de recurso em sentido estrito. Mas se ele recebe, não tem recurso previsto. Um outro exemplo de decisão judicial que não há recurso, juiz que se declara suspeito. Qual é o recurso cabível para o juiz que reconhece a suspeição? Não há recurso previsto. Se ele nega, se ele não reconhece a suspeição, caberá rese. Mas se ele assume que é suspeito, então não há recurso. Então é taxativo. Se há previsão de recursos, você pode usar. Se não há previsão de recursos, então entendeu o legislador que aquela decisão não deveria ser atacada via recurso. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Os recursos, a gente já viu o conceito de recurso, a natureza dos recursos e agora características dos recursos. Alguma dúvida até aqui? Não, professor. Então, ótimo. Então, vamos lá. A classificação dos recursos, quanto à fonte, quanto à iniciativa, quanto aos motivos. Vamos ver agora. Quanto à fonte, os recursos podem ser constitucionais ou legais. Claro, isso aí é simples. Se eles estão previstos na Constituição, eles são constitucionais. Se eles estão previstos na legislação ordinária, como, por exemplo, o Código de Processo Penal ou a legislação, por exemplo, extravagante, lei de drogas, então, os recursos eles seriam legais. Então, vamos ver. Recurso ordinário constitucional está previsto na Constituição, artigo 102 e 105 da Constituição. Recurso especial, artigo 105, inciso 3º. Recurso extraordinário, artigo 102, inciso 3º, tudo da Constituição Federal. Recursos legais, apelação, artigo 593, embargos infringentes, artigos 609, recurso em sentido estrito, artigo 581, todos do CPP. Então, assim a gente entende que há recursos constitucionais, porque previstos na Constituição, e há recursos legais. Quanto à iniciativa, os recursos podem ser voluntários ou necessários. Os voluntários, o que é um recurso voluntário? É aquele recurso que eu interponho se eu quiser. Perceba, pessoal, nem todo ato é voluntário, nem todo ato processual é voluntário. Por exemplo, resposta à acusação. A resposta à acusação não é uma coisa que se eu quiser fazer, tudo bem, se eu não quiser fazer, tudo bem. O juiz não pode dar prosseguimento ao julgamento sem resposta à acusação. Tanto que ele vai citar o réu para que, no prazo de 10 dias, apresente resposta à acusação. Se o réu não apresentar resposta à acusação no prazo previsto e definido, o que ele vai fazer? Ele vai nomear um advogado ativo ou chamar a defensoria pública para que o faça, porque ele não pode dar prosseguimento ao julgamento sem a resposta à acusação. A mesma coisa sem alegações finais. Se não houver alegações finais, ele não pode decidir. Então, esses são atos processuais vinculados. Então, o juiz ele é obrigado a esperar. Já o recurso, não. Se o juiz condenou e o cara não recorreu, foi voluntas. Olha a palavra latina aqui. Voluntas foi a vontade. Que coisa linda, né? Que coisa linda que você vai aprender agora. Essa maravilha que é a língua latina e que abre portas para a gente na língua portuguesa. Voluntas é vontade. Logo, voluntário é aquilo que eu faço por vontade. Por vontade. Enquanto os recursos necessários são aqueles recursos que eu chamei de reexame necessário. E há essas duas hipóteses previstas no artigo 574, já lido por nossa colega, a sentença que conceder habeas corpus e da decisão que absolver sumariamente o réu no rito do tribunal do júri. E a terceira e última hipótese de classificação é quanto aos motivos. Então, quanto aos motivos, eles são ordinários ou extraordinários. Né? Recurso ordinário, apelação, recurso ordinário constitucional. Então, quando é que a gente poderia chamar de um recurso ordinário?
quando ele submete a própria decisão e seus fundamentos probatórios a reexame. Quando a gente tem o reexame apenas da sentença, a gente vai dar um caráter extraordinário, porque o que você visa é discutir a sentença, se ela é legal ou não é legal. Enquanto no recurso ordinário, são é a sentença mais as provas. No recurso ordinário, há a possibilidade do reexame das provas. Ok? Então, vamos adiante. Pergunto aos senhores, classificação dos recursos. Dúvidas? Tudo claro, tudo diáfano? Sim ou não? Tudo certo, professor. Que maravilha. Assim, dar aula para vocês é uma coisa tranquila, absolutamente pacífica. Efeitos dos recursos. Efeitos dos recursos. Agora eu quero ver. Porque parece que essa é a parte mais delicada da teoria geral dos recursos, é perceber que os recursos têm efeitos. E aí a gente já começa com essa palavra estranha, chata, de que o recurso tem efeito devolutivo. Isso não é fácil, porque quando a gente pensa em devolver, a gente está pensando em mandar de volta para quem me deu. É ou não é? Esse é o sentido vulgar da palavra devolver, que é mandar de volta para quem me deu. Mas não é isso que significa na teoria geral dos recursos. Devolver significa mandar para o juízo ad quem, né? Mandar para o juízo acima, para o juízo superior. Então, eu coloquei, devolver é a regra geral, permitindo que o Tribunal Superior reveja integralmente a matéria controversa sobre a qual houve inconformidade. Efeito devolutivo é mandar para o juízo ad quem. E vocês já conhecem essas duas expressões, ad quem e a quo. A quo é o próprio juízo que proferiu a sentença. Ad quem é o juízo superior. Então, aqui nós teríamos o efeito devolutivo, que manda para cima, e regressivo, devolve para o juízo a quo, devolve ao mesmo órgão prolator da decisão a possibilidade de seu reexame. Efeito suspensivo é excepcional, impedindo que a decisão produza consequências desde logo. Vamos dar um exemplo do efeito de cada um desses efeitos. Apelação, efeito devolutivo. Quando eu apelo de uma decisão, de uma sentença, essa decisão vai para o Tribunal de Justiça, que é o juízo ad quem em relação ao juiz da 14ª Vara Criminal da Comarca do Recife. Ele prolatou uma sentença, eu recorro, efeito devolutivo. Ele prolatou uma decisão, eu entrei com embargos de declaração, efeito regressivo, porque o embargo de declaração não remete a decisão para uma instância superior. O embargo de declaração remete ao reexame, quando aparecerem 4 palavrinhas mágicas que a gente vai aprender quando estudarmos embargo de declaração. Omissão, contradição, ambiguidade, omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade. Essas são as 4 palavras que marcam o embargo de declaração. Quais são, Matou? Omissão, contradição, obscuridade e ambiguidade. Eu decorei assim. Obscuro é quando eu olho e não enxergo nada. Ambíguo é quando eu olho e vejo demais. Omissão é quando ele deveria dizer e não disse. Contradição é quando ele disse e desdisse na mesma decisão. Assim fica fácil, né? Assim fica fácil decorar. Muito bem. E, finalmente, o efeito extensivo, que está previsto no artigo 580. Por exemplo, o que seria o efeito extensivo? 2 réus foram condenados pela mesma razão, com o mesmo fundamento, por terem praticado a mesma conduta. Um réu recorre, porque tem dinheiro para pagar advogado e tal, e recorre. O segundo réu, que foi condenado pela mesma conduta, nas mesmas condições pessoais e circunstanciais, não recorre por falta de dinheiro. Esse que recorreu teve uma decisão favorável, a decisão condenatória foi revista. Então, essa decisão, esse recurso, se estenderá
para beneficiar o corréu que nas mesmas circunstâncias agiu, mas que não ingressou com o recurso. Aqui é uma exceção daquela regra ou daquela máxima do direito, que o direito não protege aos que dormem. Mesmo este tendo dormido, de certa forma, ele será beneficiado pelo recurso por causa do efeito extensivo. Efeito devolutivo, efeito suspensivo, efeito extensivo. Vamos dar um exemplo do efeito suspensivo. Não sei se eu dei exemplo do efeito suspensivo. O seu cliente foi condenado e na condenação o juiz mandou que ele fosse preso por 10 anos. Aí você entra com apelação. Ele estava respondendo em liberdade. E você entra com apelação, a apelação, via de regra, tem efeito suspensivo. A decisão, ele não vai ser preso até que seja confirmada a decisão com trânsito em julgado. Suspendeu, não é? Não é que a decisão desapareceu, ela ainda existe, mas ela está suspensa. Eu tinha muito constrangimento, antigamente, quando eu dava exemplos sobre suspensão, quando eu falava de sursi da pena, sursi do processo, a suspensão, porque eu dava o exemplo da vitrola, do braço da vitrola, que tem potencial para tocar o disco, mas está suspenso. Suspenso não significa que ele não deixou de existir, mas ele tocará. Eu parei porque vitrola voltou à moda. Então eu ficava com vergonha porque ninguém sabia o que era vitrola. Mas agora vitrola está na moda de novo e eu também estou na moda de novo, dando um exemplo. Veja, suspensão da condenação, efeito suspensivo. Tem aquela alavancazinha, não é, Karina? Que você levanta o braço da vitrola. Então a vitrola estava tocando a música, aí você levanta coloca lá aquela alavancazinha, o braço levanta e pronto. Não é que a condenação deixou de existir, mas a condenação está suspensa. Karina é minha esposa, que está trabalhando aqui do meu lado, todo mundo home office. Aqui em casa são 5 trabalhando home office. Tive que aumentar a banda da internet para ver se as coisas funcionam. Bora aqui. Pressupostos recursais. Pressupostos recursais. Mas antes de pressupostos recursais, deixa eu bater o martelo aqui com vocês. Dúvidas sobre esse assunto, sim ou não? Dúvidas sobre efeito dos recursos? Eu confesso a vocês que, sem ver o rosto de vocês, eu fico com aquela impressão de que Priscila está mexendo o feijão e tal. Tá não, deve estar tudo bem aqui, está tudo tranquilo, tá, pode ir em frente. Eu fico pensando assim, o povo está prestando atenção em mim, ou estão mexendo o feijão. Pelo menos, não. Eu nem posso pedir para me chamarem para o feijão, porque agora não pode, é isolamento social. Então, está um problema sério, né? Ou se outros tempos, não, pelo menos me chama, se o feijão estiver bom, tal, né? Nem isso agora. Bora lá. Pressupostos recursais. Pressupostos recursais. O que é preciso para que os recursos sejam conhecidos, admitidos? Então, primeiro, previsão legal. Tem que existir o recurso, né? Eu disse aqueles exemplos em que não existe recurso previsto, e se o indivíduo entrar com recurso, o juiz não conhecerá do recurso porque não há previsão. Então, previsão legal. Observância das formalidades. Observância das formalidades. Você fez a petição de interposição do recurso, juntou as razões recursais dirigidas ao egrégio Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional Federal, dependendo do caso. Outro pressuposto objetivo é a tempestividade. Tempestividade, está dentro do prazo ou está fora do prazo, né? Para o recurso. E pressupostos subjetivos. Subjetivo, toda vez que você vir a palavra subjetivo em direito, tem a ver com o sujeito, né? Subjetivo, sujeitivo, né? A palavra escreve subjetivo porque a palavra sujeito em latim é subjecto. Por isso chama-se subjetivo. Em português ficou com um B, mas a palavra é sujeitivo. Sujeitivo é aquilo que depende do sujeito. Pressupostos do sujeito são legitimidade, então ele tem que ser parte do processo para poder recorrer. Se ele não é parte do processo já admitido, ele tem que ser pelo menos
ter aquela possibilidade do assistente de acusação, né? O Ministério Público é o titular da ação pública, né? Ele é o titular da ação pública. E mesmo que o cara não tenha se habilitado, o ofendido ele tem o direito de se habilitar como assistente de acusação. Então, como assistente de acusação, ainda que ele não tenha se habilitado, mas se o Ministério Público não recorreu de uma determinada decisão, isso está lá previsto claramente no artigo 598, ele poderá recorrer. Então, legitimidade. Legitimidade tem que ser parte, de algum modo, do processo. E interesse. Interesse. O que é que significa interesse em processo? Significa que a pessoa, de algum modo, pode ser beneficiada por aquela decisão. Se o indivíduo já foi condenado à pena máxima, ele não tem interesse, né? O indivíduo foi condenado à pena máxima, o Ministério Público não tem interesse em recorrer. Se o cara foi absolvido por negativa de autoria, não tem interesse em recorrer, o absolvido, né? Então, por que benefício poderia ter o cara em recorrer? Agora, observe, um indivíduo absolvido por insuficiência de provas, ele pode ter interesse em recorrer, porque a insuficiência de provas gera coisa julgada formal e não coisa julgada material. E aí, eventualmente, ele pode ter interesse em recorrer coisa julgada, para buscar a coisa julgada material, que impede que essa mesma discussão seja trazida à apreciação do Poder Judiciário de uma outra forma. Os pressupostos recursais são pressupostos objetivos. Pressupostos objetivos, nós temos a previsão legal, a observância das formalidades e a tempestividade. Pressupostos subjetivos é legitimidade e interesse das partes. Muito bem. Recursos em espécie. Os que decorrem de decisões terminativas e os que decorrem de decisões interlocutórias, né? Então, os que decorrem de decisões terminativas, apelação, recurso ordinário constitucional, recurso especial, recurso extraordinário, embargos infringentes e de nulidade. Os que decorrem de decisões interlocutórias, recurso em sentido estrito, agravo em execução, carta testemunhável. Meus amigos, observem 3 aqui, mais 5 aqui, 8 recursos que nós iremos estudar ao longo deste semestre. Os embargos de declaração podem ser interpostos tanto em face de decisões terminativas quanto de decisões interlocutórias, quando aparecerem aquelas... Professor, volta um pouquinho, por favor. Aonde? Aqui? Decisões terminativas e decisões interlocutórias. Ok, obrigada. Mas está claro que são decisões terminativas e decisões interlocutórias ou não? Quer que eu explique? Ou não precisa? Não, é porque eu só citou e falou outra e eu perdi o que era de cima. Terminativas. Mas precisa que eu explique? Me diga, para valorizar o meu trabalho aqui. Explica aí, para poder mostrar à professora Isabela que eu estou trabalhando e tal. Tudo bem. Então eu explico. Dê uma revisada aí, professor. Ajuda a igreja. Pois é. Uma decisão, não lembro não, mas não, vou mentir não. Uma decisão terminativa é aquela decisão que, se não for oposto qualquer recurso, encerra o processo. Por exemplo, sentença é uma decisão terminativa. Se ninguém recorrer da sentença, acabou o processo. Uma decisão interlocutória é aquela que, mesmo que ninguém recorra, não termina. A palavra interlocutória, mais uma vez, como o latim nos ajuda, né? Interlocutória vem de locução, que é fala, loquácio, falar, entre. Então, uma decisão interlocutória é aquela decisão que está colocada entre uma fala e outra. Decisão terminativa de términos, terminar, findar, né? Uma decisão terminativa é aquela contra a qual não for oposto recurso, termina o processo. A interlocutória é aquela que, mesmo que ninguém recorra, não termina. Exemplo, decisão de pronúncia. O juiz pronunciou o réu. Se ninguém recorrer, acabou? Não. Vai para a segunda fase do tribunal do júri. Estão compreendendo? Não é lindo? Decisão terminativa, decisão interlocutória. Contra decisões terminativas, nós temos apelação,
recurso ordinário constitucional, recurso especial, recurso extraordinário, embargos infringentes e de nulidade. Contra decisões interlocutórias, nós temos recurso em sentido estrito, agravo em execução e carta testemunhável. Aqui uma palavra sobre embargos de declaração. Bem, meus amigos, essa foi a apresentação que eu tinha para fazer sobre os recursos, a teoria geral dos recursos. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou para o nosso quadro branco, porque eu vou mostrar a vocês todos os recursos e o lugar em que eles moram. O lugar, eu vou apenas mostrar em que momento eles poderiam surgir. Mas vamos... Acabou, né, pessoal? Acabou o semestre. Daqui para o final do semestre só tem um assunto: recurso, recurso e recurso. Todas as aulas nós estudaremos um ou dois recursos. Ok, pessoal? Então, daqui para o final do semestre só tem um assunto. E qual é o assunto, Martô? Recursos. Posso ir para o quadro branco? Posso ir para o quadro branco? A minha caçula me trouxe aqui uns pães de queijo para forrar a barriga. Então, mas posso ir lá para o quadro branco, sim ou não? Pode sim, professor. Pode, professor. Então, bora lá para o quadro branco, meus amigos. Vamos para o quadro branco. Então, é o seguinte. Rapaz, você pode dormir aqui nessa casa não. Botei aqui do lado para comer daqui a pouco. A mulher já pegou um aqui para ela. Então, que coisa. Bora aqui. Como é que essa coisa toda vai começar? Deixa eu colocar em preto que tem um destaque melhor. Obviamente, a petição inicial é a denúncia ou a queixa-crime. A petição inicial é a denúncia ou queixa-crime. Beleza. Denúncia ou queixa-crime. A denúncia ou queixa-crime será apresentada ao juiz. Então, o juiz vai receber a denúncia ou queixa-crime. Na verdade, vai receber ou não, né? Porque o juiz poderá, diante dessa situação, né, diante do fato de receber a denúncia, ele tem duas alternativas. Ele pode rejeitar ou ele pode receber. E aí eu disse a vocês, se ele rejeitar, se ele receber, não tem recurso cabível, mas se ele rejeitar, tem. Então, olha aqui, ó, essa setinha vermelha já aponta um recurso. Qual é o recurso cabível? Recurso em sentido estrito. É o nosso amigo rese. Daqui para frente a gente vai chamá-lo de rese. Recurso em sentido estrito. Essa é uma decisão terminativa e o rese seria para decisões interlocutórias, mas há defeitos, né? Há defeitos no nosso. Tanto é defeito que porque o nosso Código de Processo Penal é de 41 e é um senhor de idade, tal, 41 e tal. Tanto é que uma lei mais nova diz que é apelação quando. Como é que é, professor? 41 é antigo, é velho? Como é que é isso aí? Sim. A mulher, o Código de Processo Penal é de 1941. Não é que ele tem 41 anos, não. Peraí. Tá bom. Não é, não. Ele é de 1941. Deixa eu fazer a conta aqui agora. Eu não sei, eu sou de humanas. Eu vou fazer uma conta aqui agora. Nós estamos em 2020. 80. Menos 80 anos. 79 anos. 79 anos. Né? Tá bom. Esse aí eu já aceito que é velho, já é mais velho. É um pouquinho, né? Não, é um pouquinho mais velho. Então, mas no rito sumaríssimo, não. No sumaríssimo, tem mais do que isso, 70, beleza. Aí no rito sumaríssimo é apelação, porque no sumaríssimo, como a lei é de 95, então no sumaríssimo já é apelação, mas recurso em sentido estrito.
nós temos aqui 2 recursos. Eu vou colocar também em vermelho para que a gente possa visualizá-los. Aqui há um recurso, beleza? Tranquilo. Vamos adiante. Então, se o juiz recebeu, não sei qual era o azul que eu estava usando, mas se o juiz recebeu, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o quê? Ele vai citar o réu, para resposta à acusação. Ele vai citar o réu para resposta à acusação. Beleza, o réu responde à acusação. Daqui a gente tem 2 saídas. Aqui a gente tem 2 saídas. Aqui pode haver absolvição sumária. Absolvição sumária. Ora, se em sede de resposta à acusação o réu for absolvido sumariamente, vai caber, deixa eu apagar aqui para botar em vermelho, como a gente está trabalhando, vai haver o quê? Recurso, caberá um recurso. Qual recurso vai caber, Martor? O recurso que vai caber é o recurso de apelação, porque a absolvição sumária é uma decisão terminativa, então caberia recurso de apelação. Recurso de apelação. Beleza, Creuza. Essa passando aqui atrás é a minha esposa. Olha ela aí. E eu descabelada. Apelação. Então, muito bem. Agora, se foi a absolvição sumária, o recurso é de apelação. Mas e se ele não absolveu sumariamente? O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o quê? Ele vai convocar a audiência de instrução e julgamento. Ele vai convocar a audiência de instrução e julgamento. Ele vai convocar a audiência de instrução e julgamento. Depois disso, pessoal, vê bem, aqui, para a gente ter uma ideia, antes de eu continuar, daqui ainda haveria outros caminhos, né? Outros caminhos possíveis. Porque essa decisão, tanto igualzinha a essa aqui, ela vai ter um acórdão, ok? Dessa decisão, a gente tem um acórdão. Acórdão é o nome que a gente vai dar às decisões dos tribunais, né? Tanto o TJ quanto o STF, o STJ, todos eles, as suas decisões recebem o nome de acórdão. E aí, dessas decisões, desses acórdãos, caberia recurso especial, vou colocar assim, recurso extraordinário ao STF, né? Não precisa dizer que todo recurso extraordinário é ao STF, e recurso especial ao STJ. Por uma questão meramente didática, nem é correto, mas eu vou colocar aqui só por uma questão didática, que a gente está vendo os recursos agora, mas todos vocês já sabem que o recurso extraordinário é ao STF e o recurso... Então, estão visualizando aí, pessoal, que coisa linda, os recursos se montando aqui, né? A gente já sabe que quando é que eu entro com recurso especial? Quando o acórdão, eu vou colocar esse acórdão em preto, porque ele não é recurso, então ele devia ser pretinho. Não sei porque ele ficou vermelho. Então, esse acórdão não é recurso. Só vai aparecer em vermelho o que for recurso. Então, desse acórdão, que vai ter a mesma coisa aqui, daqui sai um acórdão, cabe recurso extraordinário se, eventualmente, a decisão ferir norma constitucional. Se ferir norma legal, lei federal, é recurso especial. Recurso especial, mas não se preocupe, porque vai ter uma aula só sobre recurso especial, só sobre recurso extraordinário, e a gente vai aprender qual é o prazo, qual a fundamentação legal, como se elabora, tudo isso. Então, apelação. Então, aqui caberia apelação. Mas eu vou aqui e nessa audiência de instrução e julgamento,
O que é que vai rolar nessa audiência de instrução e julgamento? Nessa audiência de instrução e julgamento, vai rolar uma sentença. O juiz dará uma sentença. E se o juiz vai dar uma sentença, então, contra essa sentença, vai caber 2 recursos possíveis. Vou apagar para colocar de vermelhinho a setinha. Contra essa sentença, cabem 2 recursos possíveis. Vamos ver quais são? Embargo de declaração, que caberia, né? Sempre que tem uma decisão, pessoal, cabe embargo de declaração. Eu poderia colocar embargo de declaração ao lado de qualquer decisão aqui. E também apelação. O outro recurso possível é apelação. Ok. Então, embargo de declaração e apelação. Aí, da apelação, eu vou ter, né, fruto da apelação, eu vou ter um acórdão. Fruto da apelação, eu vou ter um acórdão que não é recurso. Acórdão que não é recurso, né? Acórdão é a decisão do tribunal, como a gente já viu lá. Acórdão. Então, acórdão. Agora sim, eu vou complicar um pouquinho, porque eu vou ter 2 possibilidades. Vou colocar 3 possibilidades, que vocês não são de brincadeira, não. Vocês estão aqui para jogar pesado. Então, bora ver quais são as 3 possibilidades de ataque ao acórdão. 3 possibilidades de ataque ao acórdão. Claro, embargo de declaração. Sempre que a decisão for obscura, contraditória, omissa, ambígua, não é? Caberá ainda embargos infringentes e de nulidade. Se esse acórdão caberá embargos infringentes e de nulidade, se a decisão, se a decisão for não unânime. Se a decisão for não unânime, caberá embargos infringentes e de nulidade. E, de toda forma, contra o acórdão cabe RESP, recurso especial, vou colocar em maiúsculo, RESP, não ficou. Cabe RESP ou REST. Recurso especial ou recurso extraordinário. Pessoal, que coisa linda, que coisa linda. Vejam quantos recursos nós aprendemos aqui. É claro que eu estou simplificando, porque se eu fosse realmente, eu teria que colocar embargo de declaração depois de qualquer decisão desse. E eu teria que colocar recursos infringentes de nulidade toda vez que não for unânime, né? Então, eu estou tentando simplificar para você pelo menos ver em uma vez onde é que aparecem os recursos. Eu vou salvar essa tela. Você não tem que se preocupar, porque no final da aula você receberá este quadro. Este quadro é para você, ok? Esse quadro. Deu para acompanhar, pessoal? Deu para acompanhar? Estão entendendo a nossa caminhada, sim ou não? Agora lascou. Deixa eu ver aqui. Sim, tranquilo, disse meu amigo Jefferson. Muito bem. Priscila disse não. Eu nem sei quando foi que Priscila disse não, que eu não estava vendo o chat. Faz tempo, professor. Poxa vida. E o que foi? O que era, Priscila, que foi que você disse não? Eu nem lembro mais. Eu acho que foi... Foi do feijão. Você não estava fazendo feijão. Acho que foi. Vocês querem um pãozinho de queijo e tal? Obrigada, professor. Obrigada, professor. Pessoal, bora aqui para o quadro. Esse quadro
Tá aí, né? Vai ser salvo e enviado para vocês. A pergunta é, tem alguma dúvida nesse quadro aqui? Deu para ter uma Não, noção? até agora não. Deu para ter uma noção, não foi? Deu sim. Ok. Professor, eu ainda me confundo muito com relação a recurso. Eu acho que, tanto no processo penal como no processo civil, muitas vezes são as hipóteses de cabimento. Eu acho que o processo penal ele é um pouquinho mais rebuscado nesse sentido do que o processo civil. Eu não sei se é o costume mais com o processo civil. Aí, como o senhor não chegou ainda, seria essas questões, assim, a hipótese de cabimento baseada nesse históricozinho que o senhor faz, de quando o juiz aceita, quando rejeita, cada hipótese. Mas eu acho que é de um por um, assim, para eu conseguir fixar mais. Eu tenho dificuldade nesse sentido. Sim, porque, na verdade, o objetivo desse quadro não é que você compreenda as hipóteses de cabimento, mas saber mais ou menos onde é que eles aparecem. Quando a gente for Certo. analisar recurso por recurso, aí eu vou analisar todas as hipóteses de cabimento de cada um. Entendeu? Ah, joia. Joia, Por professor. enquanto, a Valeu. gente está tentando apenas mapear, compreender a geografia geral dos recursos. Ok? Entendi. Muito bem, pessoal. Muito bem. Então, eu vou, com dor no meu coração, apagar esse quadro. Eu sempre que apago um quadro, vocês, infelizmente, não tiveram a oportunidade de serem meus alunos. A gente teve 2 ou 3 aulas somente, mas eu amo quadros cheios, repletos, coloridos e tal. É minha alegria. Se eu tivesse que ser artesão, seria de quadros. Eu amo escrever e colorido, tudo aquilo e tal. Sabe, mas eu vou contar a vocês, aqui quem está falando aqui é Zoe, a minha cadela, que está dizendo, vai falar da aula, rapaz, deixa de embromar. Quando eu estou embromando, ela reclama aqui. Mas, rapaz, vocês não sabem o que é que aconteceu. Deixa eu contar esse drama a vocês. Nós temos alguém, nós temos um alguém com a liberdade ameaçada. Nós temos um alguém com a liberdade ameaçada. O que é que a gente faz quando há alguém com a liberdade ameaçada? Então, nós somos estudantes de direito, nós vamos entrar com uma ação que não é recurso, pessoal. Vou até apagar isso aqui e vou colocar preto. Não, azul, que é a cor que a gente estava usando. Se eu tenho alguém com a liberdade ameaçada, então eu vou entrar com um habeas corpus. Veja, habeas corpus não é recurso. Habeas corpus é ação autônoma de impugnação, é remédio constitucional. Eu vou entrar com um habeas corpus. Agora, vejam bem. Vamos pensar juntos. Quem é que está ameaçando a liberdade desse indivíduo? Quem é que está ameaçando a liberdade desse indivíduo? Se a ameaça da liberdade é, por exemplo, um ato de um delegado de polícia, o indivíduo foi preso em flagrante, então é um delegado de polícia que está ameaçando a liberdade desse alguém, esse habeas corpus será impetrado perante o juiz de direito, perante o juiz. Então, entendemos. Se é o delegado de polícia que está ameaçando a liberdade, eu vou entrar com o HC perante o juiz. Agora, se o juiz, ele pode, diante do habeas corpus, ele pode fazer 2 coisas. Ele pode denegar o meu habeas corpus, ou ele pode conceder o habeas corpus. Ele pode denegar ou conceder o habeas corpus.
Tudo lindo. Seja qual for a decisão do juiz, que conceder ou negar habeas corpus, caberá como recurso, aqui sim, como recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito. Para a decisão que concede ou denega habeas corpus, recurso em sentido estrito. Compreenderam ou não? Tem um delegado de polícia, ou mesmo o diretor de um manicômio judicial, prendeu o cara, não deixa o cara ir embora. Aí eu entro com um habeas corpus perante a autoridade judiciária imediatamente superior àquela autoridade que é a autoridade coatora. Se a autoridade coatora é o delegado, eu entro com o HC no juiz. Seja a concessiva ou denegatória a decisão do juiz, caberá recurso em sentido estrito. Claro que se eu sou advogado e ele concedeu a liberdade do cara, eu não vou entrar. Quem vai entrar é o Ministério Público. Se eu entrei com habeas corpus e ele denegou, aí eu tenho interesse processual de entrar com esse recurso em sentido estrito. Mas seja concessivo ou negativo, é o recurso em sentido estrito. Compreenderam aqui, pessoal? Sim ou não? Posso seguir? Pode. Vou aqui salvar esse quadro para mudar a situação. Agora vamos mudar. Aqui não é mais o delegado de polícia. Aqui não é mais o delegado de polícia, a autoridade coatora. A autoridade coatora é o juiz. Então, quem fez com que a liberdade de alguém fosse ameaçada é o juiz. É o juiz que ameaçou a liberdade desse alguém. Ora, se é um juiz, a autoridade coatora, eu não posso ingressar para pedir a um juiz o habeas corpus. Eu vou entrar com um habeas corpus no Tribunal de Justiça ou no TRF, Tribunal Regional Federal. Vai depender se esse juiz for estadual, eu vou para o Tribunal de Justiça. Se esse juiz for federal, eu vou para o TRF. Está claro isso? Sim ou não? Está claro, né? Beleza. Então, isso aqui desaparece. Bora entender agora. Estão acompanhando aqui, pessoal? Vou afastar um pouquinho para cá, vou afastar um pouquinho para cá. Isso aqui fica aqui. Vou afastar um pouquinho para cá. Para caber aqui esse negócio. E aqui cabe aqui. Vamos para cá. Pronto, para ficar... Olha, se não ficar simétrico, o aluno não aprende. O aluno só aprende se o quadrinho ficar bem bonitinho e simétrico. Beleza. Não tem essas duas possibilidades? Não tem essas duas possibilidades de, através de um acórdão, o TJ ou o TRF conceder ou negar? É ou não é? Bom, se negar, olha agora, se negar, o recurso cabível, eu vou até colocar em vermelho aqui, para manter aquela nossa tática, né? Aqui haverá recurso. O recurso cabível será recurso ordinário constitucional. Se for denegatório, o recurso ordinário constitucional ao STJ. Recurso ordinário constitucional ao STJ. É isso. Então, se o HC foi denegado, o recurso cabível é o recurso ordinário constitucional ao STJ. Agora, se ele concedeu o habeas corpus, então o que é que o Ministério Público pode fazer se ele concedeu o habeas corpus? O Ministério Público pode entrar com o recurso especial ou o recurso extraordinário, dependendo da fundamentação dele. Então, que coisa linda! Entendemos o recurso ordinário constitucional. O recurso ordinário constitucional tem seu lugar
em decisão denegatória de habeas corpus ou mandado de segurança em matéria penal. Não é lindo? Lindo, 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 lindo. Só que ainda falta que a gente conheça alguns recursos nesse nosso mapeamento, Tem aqui Priscila, eu lendo os pensamentos de Priscila, sabe o que é que Priscila anda pensando? Ela estava pensando assim, mas rapaz, não é lasco um negócio desse. O processo penal não acaba nunca, porque tem tanto recurso que pode ser impetrado que não acaba nunca. Mentira, Priscila. As decisões no processo penal também transitam em julgado. As decisões transitadas em julgado. Pronto, decisão transitada em julgado, lascou, né? Tem mais nada para fazer, sim ou não? Não. Da decisão transitada em julgado, ainda tem recurso, meu amigo. Qual é o recurso? Recurso não. Vou até tirar aqui, já disse que não é recurso, é ação autônoma de impugnação que nós vamos estudar. Eu não vou colocar de preto, nem vou colocar de vermelho. Vou colocar de verde esperança. Verde esperança, que é a revisão criminal. Poxa, não foi, não? Revisão criminal. Eu vou também apagar aqui o habeas corpus, vou colocar em verde esperança o habeas corpus também, porque não é nem recurso, nem é um mero ato, é verde esperança. Esperança, revisão criminal. Então, quando a decisão transitar em julgado e surgirem fatos novos que favoreçam de algum modo o réu, diminuindo a sua pena ou mesmo demonstrando a sua inocência, caberá a revisão criminal, não tem prazo, não é feito aquela parte menor do direito, parece que é direito processual civil, é um nome mais ou menos assim. Tem isso também, não tem? Direito processual civil, não tem uma área como essa, com esse nome? Tem ou não? Eu estou vagamente lembrando. Não tem um negócio chamado direito processual civil? Ali tem um negócio de ação rescisória. 2 anos para entrar com ação rescisória. Que coça. Aqui não. Aqui, como o bem jurídico é muito superior, é a liberdade, é o status libertatis. Então, a revisão criminal não tem prazo definido. Sempre que surgir uma decisão que, de algum modo, favoreça o réu, então é possível a revisão criminal. E durante a ação penal, durante a execução da pena, se houver decisão, vou colocar aqui, se houver decisão do juiz das execuções, vou colocar aqui, o juiz das execuções penais, se houver decisão do juiz das execuções penais, nesse caso, há recurso. E qual é o recurso, Martô? No caso da decisão do JEP, do juiz das execuções penais? Agravo em execução. Com fundamento no artigo 197 da Lei das Execuções Penais. Então, aqui eu estabeleci essa linha diferenciada aqui. Meus amigos e minhas amigas, que coisa linda! Eu acabei de mostrar a vocês, em situações, não é, hipotéticas, todos os recursos que nós vamos estudar nesse semestre. Foi lindo ou não foi? Todos os recursos que nós vamos estudar nesse semestre. Vou até salvar o mapinha para mandar para vocês também. Acabei de salvar esse mapinha. Chega já no e-mail, no WhatsApp de vocês. Dúvidas em relação a esta situação, senhores? Me digam aí, dúvidas, decisão transitada em julgado, revisão criminal.
decisões do juiz. Eita, vou ter que apagar, gente. Está escrito errado, ninguém me avisou. Deixa, cadê? Poxa, foi que eu... Aqui, ó. Por que está apagando assim? Agora lascou. Eu não consigo resolver aqui. Não. Eu não consigo resolver esse juiz aqui, ó. Vamos tentar mais uma vez. Eu não quero deixar assim, não. Vou ter aqui. Aqui. Pronto. E aí eu volto para lá e deixo aqui agora. Decisão do juiz das execuções penais. Agora eu vou salvar, porque agora está sem aquele errinho. Toda vez que tiver um errinho, me digam aí para eu não poder salvar e ficar rodando. Beleza, pessoal? Decisão. Todos os recursos estão vistos aqui agora e a gente tem um mapa de onde nós vamos estudar os recursos. Tranquilo? Podemos seguir para o código, para a leitura do código, sim ou não? Vamos fazer um intervalo, meus amigos, de 10 minutos para eu comer o meu pão de queijo aqui. 10 minutos para eu comer o meu pão de queijo e voltaremos em seguida, ok? Combinado? Certo, professor. Então, tá bom. Daqui a pouco a gente volta. Companheiros, agora, nessa segunda parte da aula, nós vamos ver a teoria geral do processo penal na linguagem ou nos termos da própria lei processual. Então, vou compartilhar com vocês aqui o Código de Processo Penal. Então, aqui está o CPP. E aqui, dos recursos em geral. Então, nós já lemos o 574, mas não custa nada reler. Os recursos são voluntários, serão voluntários. A gente já viu que dizer que os recursos são voluntários significa dizer que eles são interpostos de acordo com a vontade da parte, né, que se sente prejudicada pela decisão que quer recorrer, excetuando-se as duas hipóteses de revisão necessária, de reexame necessário, sentença que conceder habeas corpus. Pessoal, a sentença que concede habeas corpus é a sentença do juiz, logo a autoridade coatora não é ele. A autoridade coatora é o delegado ou o diretor do manicômio judiciário. Então, vamos lembrar isso. O reexame necessário não é quando o Tribunal de Justiça reexamina a decisão do juiz, mas quando o Tribunal de Justiça reexamina a decisão do juiz e não a própria decisão do Tribunal de Justiça. Dá que absolver, a sentença que absolver, desde logo, com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, artigo 411, portanto, no contexto lá do rito do tribunal do júri. Não serão prejudicados os recursos que, por erro, falta ou omissão dos funcionários, não tiverem seguimento ou não forem apresentados dentro do prazo. Claro, se eu não dei causa a esse prejuízo, foi um problema do funcionário que não registrou tempestivamente, por isso, toda vez que você interpõe um recurso, você pega o recibo com a data assinado pelo funcionário para você poder fazer prova depois, né? Então, não serão prejudicados os recursos que, por erro, falta ou omissão dos funcionários, não tiverem seguimento ou não forem apresentados dentro do prazo. O Ministério Público não poderá desistir do recurso que haja interposto. Uma vez interposto, ele não pode desistir. Já as partes, né? Já o réu, ele poderá desistir do recurso interposto. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público ou pelo querelante, né? Querelante é na ação penal privada, ou réu, ou seu procurador, ou seu defensor. Não se admitirá, entretanto, recurso de parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Eu já expliquei isso a vocês. O que é interesse? É a possibilidade de ter alguma vantagem. Se você foi absolvido por negativa de autoria, o teu cliente foi absolvido por negativa de autoria, falta interesse processual para recorrer dessa decisão. Então, faltando interesse, é um dos pressupostos recursais que nós já lemos, né? Artigo 578, o recurso será interposto por petição
ou por termo nos autos, assinado pelo recorrente ou por seu representante. Então, pessoal, o que é termo nos autos? É o seguinte, eu posso, dentro do prazo de 5 dias, entrar com a petição de interposição e juntar o meu recurso em seguida, ou eu posso, na própria audiência de instrução e julgamento, uma vez prolatada a sentença, dizer, meritíssimo, inconformado com a douta decisão de Vossa Excelência, exarada agora através da sentença que acabou de ler, manifesto com fundamento no artigo 594 do Código de Processo Penal a intenção de recorrer do vosso decision, razão pela qual peço que se registre nas atas deste ato processual a manifestação de desejo, vindo eu a encaminhar oportunamente ao egrégio Tribunal de Justiça os termos das razões recursais de minha apelação, ora consignada em auto. Ficou bonito ou não? Hein? Ficou bonito ou não? Ficou bonito. Recomendo que faça? Não. Recomendo que faça, não. Eu fiz 3 ou 4 vezes a minha vida toda, sempre porque estava puto com alguma decisão e queria bater de frente. Nada disso vale a pena. Ai, ai. Entenderam? Mas entenderam o que é que significa os termos por termos nos autos? Entenderam, sim ou não? Deu para entender? Por petição de interposição ou por termos nos autos? Vocês estão aí? Câmbio. Houston. Estamos aqui, professor. Entendeu? Muito bem. Então, no final, você vai assinar a ata da sessão, então você está utilizando reduzir a termos, né? As palavras proferidas vão ser reduzidas a termos nos autos. Parágrafo 1º, não sabendo ou não podendo o réu assinar um nome, o termo será assinado por alguém a seu rogo. Assinar a rogo é coisa antiga, hein, gente? Assina aí, eu assino meu nome, mas a rogo, a pedido. A expressão rogo vem de rogar, pedir, né? A rogo, a seu rogo, na presença de 2 testemunhas. A petição de interposição de recurso com despacho do juiz será até o dia seguinte ao último prazo entregue ao escrivão, que certificará no termo da juntada a data de entrega. Então, por exemplo, na apelação, a petição de interposição, prazo de 5 dias, razões recursais, prazo de 8 dias. Interposto por termo o recurso, o escrivão, sob pena de suspensão por 10 a 30 dias, fará conclusos os autos ao juiz até o dia seguinte ao último prazo. Então, por termo, o escrivão é que vai apresentar esses termos ao juiz, porque não há petição de interposição, foi feita durante a audiência. Artigo 579, salvo hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela petição, pela interposição de um recurso por outro. Anota aí, pessoal, artigo 579, fungibilidade recursal. Anota aí, fungibilidade recursal. O que é que significa fungibilidade, Martor? Um recurso, que eu entrei com o recurso errado, o juiz entendeu que o recurso está errado, mas não há má-fé, foi um equívoco, erro técnico, aluno que faltou aula de processo penal e cometeu esse equívoco, então o juiz admite o recurso como se fosse o correto, mesmo que incorreto. Fungibilidade recursal. Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do curso cabível. Então, o cara entrou com um embargo de declaração, mas o conteúdo é apelação, não há nada de embargo. Então, pode receber como se fosse apelação e tal, e notificar o indivíduo para que ele junte as razões recursais. Artigo 580, no caso do concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros. Artigo 580 é aquilo que eu disse, efeito extensivo do recurso.
efeito extensivo. Caso de concurso de agentes, né? Se houver concurso de agente, então um recurso, alguém que entrou com recurso aproveitará aos demais. Tranquilo, pessoal? E na próxima aula começamos o 581, recurso em sentido estrito. Então, vimos agora o que é a teoria geral dos recursos, quer seja dogmaticamente falando, quer seja legalmente falando, nos apresenta. E estamos prontos para mergulhar de cabeça nos recursos em geral. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Estamos felizes e em paz? Certo, professor. Dúvidas, sim ou não? Não, não. Ótimos, meus amigos. Ótimos, meus amigos. Então, ficamos por aqui. Semana que vem, começamos recurso em sentido estrito. Beijo, Deus abençoe a todos vocês. Beijo, professor. Obrigada. A aula foi massa. Ótimo. Tchau, professor. Obrigada. Tchau.